Olá pessoal, eu sou Maurício, ator e produtor, e nessa web aula eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do jeito que eu trabalho, o meu método na construção de mostras e festivais de audiovisual, com base no que eu já tenho acompanhado nesses anos e também com algumas que eu construí. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Eu listei alguns tópicos para gente, uma estrutura, fiz uma pequena estrutura aqui, desde o comecinho, da primeira fagulha até a gente ter ela prontinha para acontecer, tá? Então, vou passar primeiro o índice e depois a gente vai adentrando em cada tópico, tá bom? Então, a gente começa com o que vai ser o evento, o que é a ideia, o objetivo, o porquê, depois o tema, estrutura, cronograma, curadoria, comunicação/divulgação, orçamento e captação ou viabilização. Vamos para o primeiro tópico, que é a essência, a fagulha, o princípio de tudo. Por que a gente quer construir essa mostra? Né? Quando eu trabalho com algum grupo de teatro, ou quando estou escrevendo algum roteiro, algum espetáculo, a pergunta essencial é: o que eu quero falar com esse trabalho? O que eu quero transmitir com isso? Não é diferente para uma mostra. Então, já começamos perguntando: é uma mostra de audiovisual ou uma mostra de cinema? Às vezes a gente confunde a palavra audiovisual, a gente já coloca e cinema tudo no mesmo balaio. Mas eu peguei uma definição aqui do dicionário que eu vou compartilhar com vocês. Audiovisual, que se destina a ou visa estimular os sentidos da audição e da visão simultaneamente, que utiliza som e imagem na transmissão de mensagens. Então, dentro de uma amostra, se a gente for falar o que é uma amostra de audiovisual, a gente pode ter uma categoria de games, a gente pode ter uma categoria de performance, a gente pode ter uma categoria de filmes, que aí a gente coloca ficção, documentário, animação, infantil, infanto-juvenil. A gente pode colocar também uma categoria de videoclipes. Tudo isso está dentro do audiovisual. Então, já ter essa definição já é um começo. Também acho que nessa parte a gente já começa a definir se a gente quer uma amostra de documentário, uma amostra de ficção, uma amostra infanto-juvenil. Tudo isso a gente vai colocando, já vai se perguntando para já ir definindo isso. Mas por que isso é importante agora? Isso é o que vai definir o projeto todo, né? Então é importante a gente ter muito bem claro o que a gente quer nesse momento, porque isso é que vai definir um texto para um edital, para um projeto de isenção fiscal, para você escrever e desenhar o projeto para pedir recursos, apoiadores e mesmo para você apresentar ele em qualquer outro lugar. Então, com essa definição é a que vai nortear todos os outros caminhos. Eu vou trazer um exemplo de um festival que eu acabei conhecendo durante a pandemia, né? Muitas mostras e muitos festivais acabaram se adaptando e foi assim que eu conheci o Festival Ecrã. E aqui o que eles colocam no site é o seguinte: Festival Ecrã é um evento que visa fomentar a cultura do audiovisual através de experiências que questionam a noção e produção da imagem em movimento, incentivando o indivíduo e o coletivo a manifestarem suas ideias e assim democratizar a criação artística. Da experiência do cinema às instalações e performance, onde distintos estados de contemplação são colocados em prática: narratividade e imersão, vídeo e luz, debates e games. Esse projeto surgiu em 2016 da vontade de questionar a indústria do cinema e seus elementos primordiais, e de dar espaço para que os artistas experimentem de forma livre na produção e no pensamento audiovisual. Esse festival, as categorias que ele abrange: filmes de longa-metragem, média-metragem, curta-metragem, games, instalações e artes interativas, performance, videoartes, obras brasileiras. Então você vê que programação, as categorias da programação já está completamente ligada no que é definido no festival. Então é importantíssimo a gente definir isso logo no começo, porque isso é o que vai nortear todos os caminhos, principalmente o tópico número 2, que é sobre tema. O que eu estou chamando de tema é justamente uma parte da mostra em que a gente tem a possibilidade de mudança de edição para edição, de ano para ano talvez, né? Onde a gente pode, por exemplo, no ano passado fazer uma homenagem que vai nortear uma curadoria ou até mesmo um tema específico que vai nortear a curadoria, a edição inteira, curadoria, comunicação, que vai nortear toda essa parte, e o outro ano modifica, mas a essência que a gente falou lá no primeiro é a mesma.
Então o tema seria o que a gente possibilita a mudança de ano após ano, de edição após edição. O que muitas vezes acontece dentro do quadro de pessoas homenageadas, que também configura como um norte para também para a curadoria. Se a gente vai homenagear um cineasta específico, a gente vai entender como que é a obra dessa pessoa, como que é a vida dessa pessoa, e através disso a gente pode colocando elementos dentro de uma curadoria das mesas de debate, que pode ser da curadoria de filmes e por aí adiante. Agora a gente vai para o tópico número 3, que agora que a gente já sabe o que a gente quer e qual é o tema dessa edição, como é que vai acontecer? A estrutura seria o corpo do evento, quando começamos a pensar nas ideias, no objetivo e em ação. Como ela vai funcionar? Vai ser presencial? Vai ser online? Quais espaços? Em quais bairros? Além das sessões, vão acontecer outros encontros, oficinas, debates, congressos. Aí a gente traz o exemplo também, por exemplo, do É Tudo Verdade, que é uma mostra um festival de documentários daqui de São Paulo, que é dentro da programação, ele tem a Conferência Internacional de Documentários. A própria Mostra Internacional de São Paulo promove um fórum, mostra o encontro de ideias, que eles convidam e chamam pessoas para fazer debates sobre a questão do audiovisual. E para esse tópico eu trago o exemplo da Mostra Sururu de Cinema Alagoano. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa mostra em 2022 e aqui eu trago o exemplo da estrutura de programação deles. Um educativo com 2 laboratórios, um de atuação e um de crítica cinematográfica, uma cerimônia de abertura, uma cerimônia de homenagens e premiações, aí no final, no encerramento, né, da mostra, sessões especiais com 3 encontros, foi a exibição de um filme, o Serial Kelly, seguida com um debate do elenco, uma conversa com a comunidade cultural sobre as políticas públicas do audiovisual em Alagoas, um lançamento de uma plataforma audiovisual interativa e mesa de debates. Essas são as sessões especiais. Uma mostra de videoclipes, uma mostra competitiva de filmes, debate com os realizadores, uma mostra paralela online com 9 filmes. Nessa online você também podia acompanhar os filmes da mostra competitiva e os videoclipes. Isso é interessante porque você coloca a mostra num alcance que extrapola o local, e aí o Brasil inteiro pode acompanhar o que está acontecendo ali. Um mercado de produção com 4 encontros, onde eles tocaram nos temas de acessibilidade, difusão, distribuição e informação, e uma mostra itinerante que levou exibições de filmes para outras 3 cidades do estado, dentro do acampamento do MST Marielle Franco, no município de Atalaia, dentro do quilombo Pau d'Arco, na cidade de Arapiraca, e dentro de uma comunidade indígena, Tingui-Botó, na cidade de São Sebastião. Essa foi a programação da 13ª Mostra Sururu de Cinema Alagoano, que eu trago como exemplo. Este é um exemplo de estrutura de programação. O que eu vou falar agora é sobre a estrutura do festival, né? O que vai fazer acontecer, o que chamamos de ficha técnica. Eu aconselho você entrar no site de mostras e festivais que você acha relevante e estudar também. Normalmente tem um tópico que apresenta o nome de todo mundo ali. Então estuda, pesquisa um pouquinho sobre essas e vai montando, compondo, vê qual é relevante para você, qual é importante e vai montando a sua. Esses que eu vou falar são itens básicos, que às vezes se desmembram em outras subcategorias, mas o que eu vou listar aqui é o básico. Coordenação geral, normalmente, são os proponentes do projeto, produção executiva, que vai cuidar de documentos, autorizações, financeiro, pós-produção, produção, ou alguns chamam de produção geral, que vai cuidar das ações da programação para ela acontecer, quem normalmente abre e fecha as sessões de filmes, organiza os debates, organiza as oficinas, a logística de materiais, de pessoas, isso inclui receber convidado, responsáveis pela alimentação, transporte, hospedagem, também a equipe técnica, responsável pela projeção, sonorização, a estrutura do evento, comunicação, que vai cuidar da identidade visual, assessoria de imprensa, vinheta, mídias sociais, precisa ter uma pessoa que vai estar constantemente durante o evento ali, postando, respondendo às pessoas, e curadoria. Esses são os itens básicos de estrutura do evento, da mostra, do festival, para ele acontecer. Agora vamos entrar em cronograma. Quanto tempo terá seu evento? Em quais dias? Teremos debate do filme depois da sessão ou um dia após?
Você precisa pensar o cronograma de uma forma conjunta de como funciona na cidade em que você vai desenvolver o evento. Se for colocar uma sessão de filme infantil à noite num lugar que está acostumado a ter pela manhã ou à tarde, será que vai funcionar? Vou colocar um debate sobre o mercado do audiovisual em horário comercial, mas na cidade a maioria das pessoas que trabalham com audiovisual tem outros empregos. Então é de extrema importância, quando for pensar no cronograma, estudar bem como funciona a dinâmica onde vai acontecer o evento. Aí eu trago aqui um exemplo das mostras que acontecem no Centro Cultural Banco do Brasil, aqui na cidade de São Paulo. O Centro Cultural fica na parte central, na histórica ali da região. Normalmente os filmes acontecem no período da tarde. O público deles não é o público da noite daquela região, mesmo porque é uma região muito comercial, então as lojas fecham e o movimento ali é difícil de chegar, por questão de segurança, de transporte e outras variantes. Então não adianta eu planejar e pensar uma mostra para aquele lugar que vai acontecer à noite, mesmo porque o espaço não vai permitir. Mas é importante nesse momento no cronograma a gente ter ideia da realidade do local. Vale dentro de cronograma a gente planejar e separar um tempo que é para pré-produção, que é onde a gente vai organizar e planejar toda a estrutura do evento, e de pós, principalmente se a gente é patrocinado por alguma lei, por alguma empresa, que a gente precisa apresentar algum relatório, fazer prestação de contas, principalmente se é dinheiro público. Agora a gente entra num tópico que, para mim, na minha opinião, é um dos mais sensíveis e um dos mais importantes de uma mostra. Eu vou pedir licença para ler um texto para vocês. Talvez nunca tenha se falado tanto de curadoria como nesses últimos tempos. E dois dos motivos são quantidade de acesso a informações e conhecimento que temos com a internet e com os celulares, e segundo, a quantidade de material produzido. Com a qualidade em que os smartphones chegaram, redes sociais que conseguimos compartilhar esse material, o número de produção cresceu bem. E mesmo que ainda este acesso não seja para todos e todas, porque não é todo mundo que ainda tem acesso a um smartphone, ao computador e à internet de qualidade, este crescimento possibilitou que uma diversidade de olhares, de temas e fazeres venha ocupando espaços importantes que antes era negado. Hoje, as histórias estão sendo contadas por seus protagonistas, questionando diversos pontos, inclusive as formas de se contar uma história e de quem escolhe as histórias que devem ser apresentadas e os locais que são colocados. Os lugares de fala foram ampliados. E essa etapa do projeto é de extrema importância, porque é aqui que o evento pode fazer toda a diferença. Quando falamos de diversidade e pluralidade, estamos falando sim de produções, mesas de debates, encontros que vão compor a programação, mas sobretudo quem vai fazer a seleção desses materiais. É fundamental e, na minha opinião, não cabe mais um evento que não tem em sua ficha técnica, principalmente e também em posições de tomada de decisões, um corpo diverso e plural. E estou falando que na parte de produção executiva, comunicação e principalmente na de curadoria, sejam compostos também por indígenas, pessoas negras e pardas, transvestigêneres, não binárias, PCDs, pessoas de outras regiões do país e classe social. Então, esse tópico para mim é um dos mais importantes e que pode fazer muita diferença no seu evento. Mas como que a gente monta uma curadoria? Tem duas formas, pelo menos eu vou listar só apenas duas formas aqui. Uma é, desse departamento, escolhe a programação sem passar por edital ou chamada pública, ele mesmo pega as diretrizes do evento e vai compondo com os filmes, mesas de debates, educativos, dependendo da estrutura e do cronograma que ele precisa. E tem outra forma que foi como a gente fez na Mostra Wallace, que eu vou na cidade de Araraquara, interior do estado de São Paulo, que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro desenvolvemos um regulamento, e aí eu aconselho, se você for fazer dessa forma, pega exemplos, estude regulamentos de outros festivais, de outras mostras, de outros editais, não precisa fazer ele do zero. Tem vários regulamentos que você pode se basear, se inspirar e construir o seu. Aí dentro do regulamento, coloca período de inscrição, se vai receber cachê ou não, quais os pontos que precisa preencher, inclusive quais documentos o proponente vai precisar, quais obrigações e deveres do proponente e de quem está fazendo o evento, quais os pontos em que as obras serão julgadas, período de divulgação dos selecionados, entre outras informações. Depois que você fechar o que você acha importante, passa para um jurídico. É importante ter um jurídico observar tudo isso, porque às vezes tem tópicos que pode prejudicar o evento ou pode prejudicar o proponente.
Depois que a gente fechou tudo isso, publicamos, tanto o regulamento com a ficha de inscrição. Isso normalmente acontece de forma online hoje, é difícil você ter isso no papel mesmo. É importante que a gente já tenha um corpo de jurados e juradas preparado. E aí vem um ponto que eu comentei antes, que esse corpo seja diverso e plural. Encerradas as inscrições, a coordenação identifica qual a melhor forma de distribuição das obras para o júri e como montam essa avaliação. Depois que os filmes foram classificados, selecionados, fizemos um anúncio público e deixamos um tempo para recursos ou questionamentos. Tal. Nessa mostra não teve nenhum recurso solicitado, então aí todos esses filmes foi para outra etapa, que é a parte de programação. E é claro que a coordenação desse júri e de todo esse processo precisa estar alinhado com as diretrizes do que é o evento, qual é o tema dessa mostra do festival. O mesmo acontece quando não vai ter chamada pública. O corpo de curadoria precisa estar muito antenado com o que acontece no mercado, pesquisar, sabendo o que está acontecendo em outros lugares, principalmente nos temas dessa mostra, desse festival. Agora, próximo tópico, comunicação e divulgação. Poxa, mas a gente vai falar disso agora, nem está perto do evento. Para mim é um erro a gente deixar a comunicação e a divulgação perto de quando ele for acontecer. Não deixem para pensar e planejar a comunicação só perto do evento. A comunicação nas redes sociais, ela precisa ser constante, tem que se valer ser visto. Tá? Estude como funcionam as redes, ela muda constantemente, os algoritmos estão sempre mudando. O que a gente fazia antes, o que estava para a mídia fazer antes, não funciona mais hoje. Eu lembro que antigamente a gente falava, não, vamos publicar e postar nos finais de semana e nos feriados. Hoje, quem é que não acessa as redes sociais em finais de semana e feriados? Tá? Alguns tópicos do que você pode colocar na publicação. Datas comemorativas, dia do cinema, dia da cidade ou específico do tema do evento. Seleciona aniversários de artistas que já participaram de outras edições ou de artistas relevantes para o tema do evento. Faz uma seleção de publicações de edições passadas. Mostras parceiras, notícias da área, do tema. Monta um planejamento de comunicação, divulgação só para essas mídias sociais e deixa ela acontecer constantemente, porque o alcance que você vai ter é maior. Se deixar tudo para o final, o alcance vai ser menor. Isso eu estou falando de mídias sociais, mas a comunicação precisa desses tópicos. Qual é o seu público? É importante a gente segmentar, saber com quem que a gente vai falar diretamente. Sua amostra tem um tema, ela tem um porquê. Então seleciona, segmenta isso direitinho para você fazer uma comunicação certeira. Depois que você souber o público, depois que você souber o seu público, faz um planejamento de comunicação. Aí a gente vai entrar dentro da criação da identidade visual com algum designer. Você vai precisar de redator, vinheta de divulgação, uma assessoria de imprensa, mídias sociais, uma pessoa que esteja em constante contato com as redes, tanto na pré quanto na própria produção do evento. Quando ele estiver acontecendo, é importante ela colocar publicações ali dentro da sala de cinema, tirar alguma foto, ou de debate, ou de oficinas, e responder às pessoas. É importante que essa pessoa da mídia social esteja sempre atenta com o que as pessoas vão comentar e responder. Mídia impressa, catálogos, registros de fotos e vídeos, site. Aqui tem um mundo de possibilidades para o seu evento ser visto. Precisa entender qual que é a sua realidade, condições e planejar. Tá? Um exemplo que eu vou trazer aqui é a mostra de cinema de Tiradentes. O ano inteiro eles estão postando alguma coisa. Então quando chega na programação, a gente já está esperando, já sabe que vai acontecer alguma coisa. Vamos para o penúltimo tópico, que é o orçamento. Aqui eu digo que é um jogo de quebra-cabeça, porque antes que a gente estava lá pensando, idealizando, sonhando alto, o que eu quero, a ideia, o porquê, qual vai ser o tema, curadoria, tal, aqui no orçamento que a gente vai separar por pré-produção, produção, comunicação, divulgação, pós-produção, aqui é que a gente vai começar a detalhar ponto por ponto de saber quanto é que essa brincadeira vai custar. E é importante mesmo que seja bem detalhado. É importante que a gente aqui realmente saiba tudo o que vai acontecer. Então aqui a gente vai saber se o cronograma vai compor de quantos filmes a gente vai ter, se esses filmes vão receber cachê, se a gente vai convidar os cineastas para poder
o diretor, o produtor, alguém do filme para poder vir e fazer alguma fala. Eles vão receber hospedagem, alimentação e transporte. Se na mesa de debate nós vamos convidar pessoas diferentes para falar sobre outros temas, vão receber cachê, alimentação, hospedagem e transporte. Comunicação, quantos flyers vão ser impressos, banners, cartazes, quanto que a gente vai destinar para mídias sociais. Tudo isso daqui, minuciosamente, precisa ser pensado, detalhado. Eu vou deixar 2 exemplos aqui na descrição, que um deles é do Centro Cultural Banco do Brasil, quando estava com o edital aberto, que é público, o modelo de tabela, e o do PROAC daqui do estado de São Paulo também, que também é um documento público, para vocês verem como que é, mais ou menos, como funciona esse tipo de orçamento. É importante que na mostra e no festival tenha alguém que esteja controlando muito bem o financeiro, porque isso para as pessoas, se um departamento está gastando X e o outro está gastando Y, alguém tem que controlar isso, porque isso para perder de linha é fácil. Vamos para o último tópico, que é a captação ou viabilização. Eu coloco essas 2 palavras justamente porque eu acho que são 2 formas do evento acontecer. Primeiro, quando a gente consegue captar recursos financeiros através disso, que aí é através de editais públicos ou privados, leis de incentivo municipal, estadual, federal, que são leis que fazem com que as empresas destinem uma parte do que vai pagar de imposto para apoiar um projeto cultural. Basicamente, é um dinheiro que ela já vai gastar com o governo, mas dessa vez vai destinar para a cultura. Patrocínio direto de empresas, o que é um pouquinho mais difícil, porque normalmente essas empresas elas pedem para que os projetos estejam inscritos dentro das leis de incentivo, de abatimento fiscal, ou até mesmo financiamento coletivo. Eu listei essas 4, mas tem outras formas de captar dinheiro. E a viabilização através de parcerias, através de instituições públicas ou privadas que podem te ajudar a compor a programação, se responsabilizando em trazer pessoas para as mesas de debates, oficinas, encontros. Na infraestrutura, que aí envolve local, projeção, tela, som, cadeiras, transporte de se algum convidado ou não. E a comunicação. Às vezes a gente faz parceria com alguma agência de publicidade ou até mesmo com a Secretaria de Comunicação do município. Independente se é através de captação ou parcerias ou viabilização, é importante que nessa etapa do projeto a gente pegue tudo que a gente falou e estruture isso num projeto. Porque se a gente for inscrever dentro de um edital, a gente vai precisar de um texto que fale sobre apresentação, objetivo, justificativa, relevância, plano de divulgação, orçamento, contrapartida e por aí vai. Vai depender de cada edital. Por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil abriu um edital agora que é um pouco mais simples. Ele era apenas 500 caracteres. Já o do PROAC, do governo do estado daqui de São Paulo, ele pedia apresentação, relevância e pertinência, plano de divulgação, orçamento. Do Centro Cultural da Caixa também pede mais textos ainda, então vai depender de cada edital que você vai querer inscrever. Mas o importante é que a gente tenha muito bem definido tudo o que a gente falou e que estude cada edital que a gente vai colocar. E claro, normalmente a gente fica preso dentro dos editais públicos e a gente esquece dessas leis de incentivo. E então, às vezes, tem uma empresa dentro da sua região, dentro da sua cidade, que pode patrocinar seu evento através disso. Se for para apresentar para alguma empresa de patrocínio ou parceria, monta num layout bonitinho, com um PDF, seja bem objetivo e certeiro. Normalmente essas pessoas não têm muito tempo para ficar com textos longos, explicações extensas, então seja bem objetivo e certeiro na hora da apresentação. Normalmente essas empresas apoiam, como eu disse, através de leis de incentivo fiscal. É difícil elas patrocinarem diretamente com dinheiro. Então, estuda como funcionam as leis, converse com contadores que entendam disso, converse até com captadores para você chegar nessas reuniões preparado. Bom, a gente encerra aqui esta web aula que eu separei para vocês, mostrando, compartilhando um pouquinho a forma que eu trabalho dentro das mostras e dos festivais de audiovisual. Espero que tenha ajudado vocês, influenciado um pouquinho o trabalho de vocês para vocês criarem os seus próprios métodos. Obrigado, até a próxima.